Fala galera, beleza? Aqui é o Colk, hoje estamos de volta com a série de The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior, eu falei sobre Jackson, como funcionam as patrulhas, sobre Seth, Abby, Owen e o seu grupo, e eu também falei sobre o momento que foi o gatilho para a vingança de Ellie. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui. E bora! Ellie e Dina vão para Seattle apenas com a informação de que um grupo chamado Washington na Luta pelo Futuro, que na abreviação fica WLF, tem a sua origem em uma base na região. No caminho para lá, elas acharam um possível acampamento do Tommy e passaram por outra cidade chamada Boise. Durante esse trajeto, Dina propôs a ela que elas retornassem, mas a Ellie não aceitou. As duas então chegam a uma floresta, até que encontram uma estrada. Nós seguimos a estrada e chegamos no portão da zona de quarentena de Seattle, e logo na entrada encontramos soldados da Fedra mortos. Daqui a pouco eu irei falar sobre a Fedra, que significa Força Emergencial de Ação Anti-Desastres. Nós continuamos e conseguimos entrar na zona. Lá dentro, achamos um bilhete onde diz que a WF tem um esconderijo em um lugar chamado Base Cerevena. Nessa base, Ellie e Dina poderiam encontrar alguém que daria resposta de onde está Abby. Nós achamos essa base e descobrimos que na verdade é um hotel, mas entre ela e nós tem um portão elétrico. Ela então iria ligar o gerador para dar energia ao portão, mas quando ela foi ligar o gerador, ela descobriu que ele estava sem gasolina. As duas, na procura de um desses lugares, chegaram no centro de Seattle. Uma curiosidade é que no dia do surto, um grupo de amigos tentou roubar o banco de Seattle, já que a polícia estava tendo que lidar com dezenas de infectados pelas ruas. Eles então chegaram ao banco e abriram um cofre, mas acabou que entraram infectados no local. Um dos amigos, chamado Kyle, foi pego por um desses infectados, mas um outro amigo salvou ele. Nesse processo, o amigo que salvou Kyle teve diversas mordidas por todo o braço. Então os amigos pegaram o máximo de dinheiro que conseguiram e trancaram esse amigo dentro do cofre do banco. Eles estavam saindo do cofre, mas acabou que chegaram mais infectados. Todos eles foram mordidos e nós encontramos eles transformados no jogo. Uma coisa é que um desses amigos se chama Kyle. Kyle também é um personagem de história contada por bilhetes em The Last of Us 1. Provavelmente os dois não são a mesma pessoa, mas talvez Kyle saiu de Seattle e foi para a Pensilvânia com a sua família, já que os dois lugares são próximos. Caso você queira ver a história do card de The Last of Us 1, clique nesse card aí. A Fedra, como eu disse, significa Força Emergencial de Ação Anti-Desastres. Ela é um órgão do governo que logo após o surto, juntamente com o governo, moveu todos os civis não infectados para essas grandes zonas de quarentena. Logo após isso, todas as zonas de quarentena entraram em lei marcial e mais tarde em estado de ditadura. Depois se formaram vários grupos que lutavam contra a Fedra, como os vagalumes e os caçadores. Para entrar em uma zona de quarentena, as pessoas tinham que passar por diversos testes para saber suas possíveis habilidades. Também eram feitos exames físicos e, obviamente, eram feitos testes para ver se as pessoas estavam infectadas. A maioria das pessoas não entravam, e se conseguissem entrar, mais tarde tinha uma grande chance de serem expulsas ou executadas, já que as regras eram duras e tinham que ser seguidas à risca. Apenas em alguns casos leves, a pessoa tinha a chance de cumprir uma pena em celas de detenção. Caso a pessoa não tivesse nenhum problema na zona, ela dependeria do resultado dos seus testes físicos e de habilidade, eram convocadas para cumprir tarefas de trabalho dentro e fora das zonas de quarentena. Em alguns casos, elas eram recrutadas para o exército para aumentar o seu número e a segurança na zona. Já as crianças eram treinadas desde cedo para se tornarem soldados quando crescerem. No final disso tudo, se você não fosse expulso, ainda teria uma vida difícil, pois frequentemente os suprimentos acabavam. Em meados de 2020, cansado dessa vida difícil, um homem chamado Isaac, uma mulher chamada Emma e um outro homem chamado Jason, junto com alguns rebeldes, formaram um grupo que tinha como objetivo acabar com a Fedra e construir uma comunidade onde todos teriam uma vida melhor. Esse grupo foi nomeado de Washington na Luta pelo Futuro, ou em sua forma abreviada, WLF. Eles mais tarde fizeram até panfletos, onde nele está falando: eles pensam que somos cordeiros, hora de mostrar as presas. Isso não mostra o segundo significado do nome WLF, que pode ser atribuído à palavra wolf, que em inglês é lobo. Eles também criaram um bordão que dizia: longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte. Eles começaram com um grupo de poucas pessoas e com pequenos ataques. Mesmo assim, eles foram o suficiente para dar dor de cabeça à Fedra. Se passaram algumas semanas ou até meses e diversos ataques foram feitos contra as zonas de quarentena.
Nesse tempo, a WLF conquistou novos recrutas e estava começando a tomar pontos chaves da cidade. Apesar disso, em todos esses ataques, a WLF perdeu muito de seus soldados. Além desses ataques, a Fedra tinha que lidar com infestações de esporos e ataques de infectados. Isso fez com que raramente chegassem suprimentos em Seattle. Os soldados não estavam conseguindo mais bater as cotas semanais de distribuição de alimentos, e assim como em toda a zona de quarentena, apenas eles estavam se alimentando bem. Durante esses ataques, Emma e Jason foram declarados terroristas e mais tarde foram mortos. A WLF então fez uma votação e Isaac foi promovida a líder deles. Algumas pessoas não gostaram dessa decisão, pois Isaac certa vez mandou executar alguns prisioneiros sem motivo aparente. Mas a maioria das pessoas achou ele um bom líder e o veio como uma inspiração. Apesar de Isaac ser um bom líder, quem não segue as suas ordens ou contraria ele tem a chance de ser expulso da WLF. Mais tarde, Isaac também foi declarado terrorista, depois que ele fez uma execução pública de 3 soldados. Aos poucos, a WLF foi ganhando força. Cada vez, mais soldados e civis se juntavam a eles. As pessoas estavam finalmente vendo a WLF como uma alternativa para uma vida melhor. A cada dia, eles estavam mais próximos de acabar com a Fedra. Isaac então pulou o primeiro grande ataque à zona de quarentena. Nesse ataque, o objetivo principal seria tomar o portão leste da zona. Ele pediu para que alguns refugiados se infiltrassem entre o grupo de pessoas que estavam chegando para se abrigar. Com isso, os soldados iriam abrir o portão para os refugiados passarem e ficariam vulneráveis para o pessoal da WLF entrar lá e matar todos. Então chegou o dia. Todos estavam tensos, pois se algo desse errado, poderia significar o fim da WLF. Os soldados abriram o portão e se iniciou um grande tiroteio. A WLF ganhou e tomou um dos principais pontos-chave da cidade para eles. Depois disso, se passou mais algum tempo e a situação para a Fedra piorou ainda mais. Eles então barraram a entrada de pessoas na zona até segunda ordem. Qualquer desrespeito à ordem dos soldados agora era motivo de expulsão ou até execução. Ocorreram mais ataques. Corpos e mais corpos chegavam e eram amontoados nas ruas. O sangue e a morte virou algo normal para as pessoas. A paz já não existia mais naquele lugar. A WLF tomou todos os pontos-chave da cidade e desagrupou os soldados da Fedra, deixando todos eles vulneráveis. Apenas algumas pessoas conseguiram fugir de toda essa desordem. Elas saíram e tiveram que enfrentar os outros perigos desse mundo. A WLF ordenou mais ataques contra a zona, tomando mais pontos-chave por toda a cidade. Mas dessa vez com apenas algumas perdas. A Fedra subestimou a WLF, e ela sem outra opção decidiu evacuar as pessoas importantes e tentar fugir da cidade, deixando todos aqueles milhares de civis para a WLF lidar. Mas esse plano não funcionou, pois Isaac desde o início dessa guerra pediu para que um soldado ou uma pessoa de confiança se infiltrasse no meio do exército. Lá, esse soldado infiltrado descobriu todo esse plano e que o comboio já ia partir. Depois disso, o jogo não nos fala mais o que aconteceu. A única coisa que encontramos em Seattle é um carro forte, cheio de marcas, que provavelmente é um dos carros que estava nesse comboio. Acaba que o cabação aqui não gravou, mas é isso aí. Já no outro carro que encontramos, está esse soldado infiltrado, mas ele já está morto no meio de diversos outros soldados. Eles estão em um carro de ração, provavelmente porque a Fedra perdeu a maioria do seu armamento durante os ataques da WLF e tiveram que se virar. Mas aqui também, graças aos soldados que se desertaram da Fedra, descobriu que o tenente Carmelo Torres, o líder da Fedra de Seattle, tentaria fugir por algum tipo de canal de túneis. Eles então encontraram o tenente ainda no seu caminho para esse túnel e o executaram no tribunal junto com mais alguns oficiais. Depois disso, foi feita uma varredura por toda a cidade na procura de soldados e sobreviventes que se esconderam. Eles poderiam jurar lealdade à WLF, caso não quisessem, seriam executados. Os soldados que encontramos no começo da área são um exemplo dessas pessoas. A WLF os matou e deixou ali como uma forma de aviso. A WLF tomou o Seattle do governo, mas agora seriam eles que teriam que lidar com ataques infectados, grupos rivais e falta de suprimentos. Depois disso, o governo, em uma última tentativa de recuperar o controle da cidade, bombardeou os arredores e o centro de Seattle, mas isso não deu certo, já que Isaac evacuou a área e transferiu sua base a tempo. Uma coisa que é importante falar é que essa guerra da Fedra e a WLF durou meses ou até anos. Depois dessa longa história, nós continuamos o nosso caminho e exploramos todo o centro de Seattle. Aqui nós também encontramos outro acampamento que foi provavelmente utilizado por Tommy. Ela e Dina também descobrem que a WLF é um grupo grande, já que eles possuem um órgão federal da região. Nós vamos até o tribunal,
Mas lá nós achamos um galão de gasolina e um tambor vazio. Nós então vamos ao outro lugar que está falando no bilhete. Nós chegamos na cúpula e lá a Dina nos conta que o lugar na verdade é uma sinagoga. Sinagoga é o local onde ocorre cultos da religião judaica. Esse lugar traz lembranças para Dina, pois sua irmã sempre levava ela para uma sinagoga, nos revelando que a Dina é uma pessoa religiosa. No momento, não se sabe muito o passado de Dina, apenas que ela foi para Jackson em algum momento, que não passou a sua infância em uma zona de quarentena e que a sua irmã foi morta por algum grupo de rebeldes. Dina mantém tradições religiosas até hoje, como a reza, o uso de pulseiras, que acredita-se que traz sorte, e ela também tem muito orgulho de ser judaica. Nós estávamos continuando nosso caminho até que finalmente achamos o tambor com alguns litros de gasolina. Nós enchemos o galão, voltamos para o portão e colocamos gasolina no gerador. Abrimos o portão e chegamos ao Hotel Cerevena. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva e deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar isso para você. Mas bom galera, esse aí foi o vídeo. Espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente continua. Falou, é nóis.